Olá, olá pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso canalzinho aqui, o Observador. Eu gostaria de agradecer ao pessoal que está se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando e deixando algum comentário, né? Se você puder, por favor, entra aí para a gente poder debater sobre os assuntos do dia, né? O que está acontecendo. E vamos ver aí, olha, estamos aqui no Google Notícias, só para dar uma passada, né? Aqui nesses assuntos que estão em debate hoje, na quarta-feira, 23 de julho de 2025. Se Bolsonaro será preso, realmente chilindró mesmo, né? Depois dessa dubiedade do despacho do Alexandre de Moraes e as restrições ao presidente Bolsonaro, de não poder sair de casa das 7 da noite às 7 da manhã, de não poder falar com o cônsul nem com o embaixador, não poder chegar perto de embaixada e consulado, não poder falar com o filho nos Estados Unidos, não poder falar com os netos. Gente, vamos combinar, né? Vamos combinar. E outro, o pior de tudo, com relação a essa dubiedade, o Alexandre de Moraes ter colocado nesse despacho das restrições que ele não poderia usar suas redes sociais, nem as redes sociais de terceiros, beleza? Tipo assim, deixa eu pegar o seu celular de um amigo, Bolsonaro, né? E eu vou fazer uma live aqui no celular do meu amigo, logado na conta dele. Não pode. Agora, se Bolsonaro tá ali, né? E eu chego aqui, filmo assim e coloco na minha rede, né? E um jornal. Aí o pessoal tá questionando o seguinte, jornalistas, né? Agora bateu ali na liberdade de imprensa, né? Jornalistas estão ali entrevistando as pessoas. Aí Bolsonaro tá ali também. A entrevista e bota na televisão ou transcreve e faz uma matéria para o jornal impresso ou para uma revista. Isso daí, gente, não está no despacho. E afronta diretamente a liberdade de imprensa. Não é o Bolsonaro que está usando a televisão ou o jornal ou a revista ou a emissora de rádio como plataforma para divulgar qualquer coisa. Não. É a liberdade de imprensa, né, o trabalho de reportagem, que foi até o Bolsonaro e falou com ele. Aí ele vai sair correndo? Não, pelo amor de Deus, não me entrevista, e sai correndo pelo meio da rua. Então tem uma... Gente, esse juiz, eu vou te falar, diz ele que é constitucionalista, esse pseudo-juiz aí, Alexandre de Moraes, hein? Constitucionalista, com livro na 40ª, estava lendo, livro dele na 40ª edição. É porque o cara é ministro do Supremo, né? Antes não tinha esse monte de edição. Aí o cara chega ao Supremo, aí já viu, né? Aí tem universidade que emprega o livro para estudantes de direito e outras matérias, né? Cafezinho aí, gente, bom dia. Mas vamos lá. Gente, essas restrições, elas são realmente terríveis, né? E o Bolsonaro estava no Congresso ontem, né? Teve lá, porque havia uma comissão, uma das comissões do Congresso, que aliás está em recesso, que ia fazer uma moção de apoio a Bolsonaro, tá? Aquelas coisas bobocas, né? Junta os deputados de baixo escalão, o baixo calão, baixo clero, para fazer moção de apoio. É um troço meio bobo, né? Só chamar a imprensa e pronto. Não precisa fazer, né? Mas, assim, a moção de apoio dentro de uma comissão no Congresso, ela fica registrada para a história, né? Então, eu até entendo. Mas eu acho meio bobo, mas eu entendo. E, ao mesmo tempo em que o Hugo Mota, em viagem de férias, porque o Congresso está em recesso até o dia 1º de agosto, manda fechar as comissões todas do Congresso. Foi ontem pela manhã. Tem mais ou menos 24 horas que o presidente da Câmara mandou fechar o Congresso. Como assim, né? Qual foi a última vez que o presidente da Câmara mandou fechar o Congresso? Né? As comissões, porque a gente sabe, o Congresso fica aberto, né? Tem comissão que continua, tem deputado que mora em Brasília, não voltou para o seu estado e está lá e frequenta. E tem gente que entra no Congresso para fazer visita, estudante, sei lá, né? Turista. Cara, bizarro. Assim, em coincidência, até o dia 1º de agosto, o presidente do Congresso, Hugo Mota, mandou fechar o Congresso. E disse que tudo isso já tinha sido acordado antes. A coincidência é que no dia 1º começam a valer as sanções do Trump de 50% sobre produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Então, é um imbróglio, né? Ao mesmo tempo em que
Houve manifestações no fim de semana em apoio a Bolsonaro por conta dessas medidas de restrição. A mais grave de todas, na minha opinião, é a tornozeleira eletrônica e também, perdão, as duas, né? E também a proibição dele falar com o filho, que isso é um absurdo. Você proibiu um pai de falar com o filho. Porra, o que é isso, hein? É bizarro, hein? Mas alguma coisa, gente, tá me dizendo que nós estamos à beira de um acontecimento que vai virar isso aí. Vai ter um plot twist, como se fala hoje, né? Um plot twist. É uma guinada, né, na história. Bom, aí a Transparência Internacional, que é essa organização internacional, né, que faz combate à corrupção e faz um mapa dos países mais corruptos e tal, né, dos presidentes ou dignitários mais filhos da P, né, mandou uma nota ontem dizendo que nenhum dos dois está certo, nenhum dos dois lados está certo. Nem o lado do governo com o STF, que é uma coligação, né, PT, Partido da Toga, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Petralhas, né, e, por outro lado, o PL, os correligionários do Bolsonaro e família, etc., né, falando com relação a essas restrições, né, do Bolsonaro de andar para lá e para cá. Porque, gente, o Bolsonaro mora num bairro em Brasília, onde no bairro dele tem umas 6 embaixadas e consulados. Aí imagina, o cara tá em prisão domiciliar, né? É isso aí que eu entendo. Ou ele tem que usar um teletransporte para sair assim. E não pode sair de Brasília também, né? Gente, ó, prisão domiciliar. Né? Porque Brasília é só Brasília ali. Ele não, né? Se for tomar um caldo de cana e estiver perto de uma embaixada, não pode. Bom, ele está proibido de circular perto de embaixadas, contato com diplomatas estrangeiros, etc. Bom, não pode usar rede social, nananana. E ele mostrou a tornozeleira ontem, né? Anteontem, dizendo que era um símbolo de humilhação. Realmente, né? O cara tornou-se réu, mas ainda não foi condenado, e você me mete uma cautelar e coloca a tornozeleira eletrônica no cara como se ele fosse um assassino, um ladrão como Lula, ou um perpetrador assassino como Adélio Bispo, né? Então, é bizarro mesmo. E aí a gente continua aqui. A defesa do Bolsonaro pediu para Alexandre de Moraes que ele esclareça o alcance desse envolvimento do Bolsonaro com repórteres, jornalistas, radialistas. Como é que é isso aí? É nas redes sociais? É só nas redes sociais? Ou é na imprensa tradicional? Você vê o problema desse pessoal que não entende o que é esse mundo da tecnologia? Agora acabou, cara. Não existe mais. Não existe mais uma televisão isolada que também não seja rede social. A rede social é tudo. Tá tudo englobado agora. Acabou essa coisa de televisão é uma coisa, a rádio é outra, jornal é outra, revista é outra, internet é outra coisa. Não é, gente. Tá tudo junto. Se você não pega a sua revista, o seu jornal e não publica na internet, você desaparece. Tudo é a internet. É a maior vitrine que o mundo já conheceu, que o mundo já criou. Que os cientistas, né, o pessoal criou a internet, gente. Se você não está lá, quem é a TV Globo sem a internet, né? Se não é a internet, por exemplo, para repercutir o que a Mortadela Lima fala ou a Chatuza Neri falam lá na Globo News, a Globo News tem 0,7 de audiência. Ninguém vê aquela porcaria. É a internet que repercute. Então ele tem que deixar claro. E os advogados do Bolsonaro estão pedindo isso aí, né? Aí tá falando que o embargante não postou, não acessou rede social, nem pediu para terceiros que o fizessem. Tá argumentando a defesa de Bolsonaro. Os advogados Celso Vilardi e Paulo Bueno, né? E pedindo para que o Alexandre de Moraes que ele determine o que é exatamente. Agora, se ele determinar que ele não pode fazer mais nada, nem falar com ninguém, aí piora, aí escalou mais. Né? Aí o cara escalou mais ainda. Então agora realmente é melhor prender o Bolsonaro de uma vez. Né? É melhor assim, segundo o ponto de vista desse pseudo-juiz. Né? Aí tá falando que esta é uma situação que nenhum dos dois lados está certo e reflete o processo grave de desinstitucionalização. Nossa, esses jornalistas. Ai, meu Deus, que porra de palavra é? Desinstitucionalização que o Brasil, assim como os Estados Unidos, vem enfrentando nos últimos anos, disse Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional,
em nota, né? Tá bom, então os Estados Unidos estão sem instituições, é isso que você quer dizer, né? Sabe por quê? Porque eles acham isso? Porque é a direita que está no poder, gente. Só por isso. Para esse pessoal da esquerda, só há democracia quando todo o estamento burocrático estatal está dentro do escopo da esquerda. Quando é centro-esquerda, esquerda, extrema esquerda, ultra-esquerda, radical de esquerda, socialista, comunista, aí pode. Aí pode. Aí eu deixo um centro participar da eleição. Aí é democracia. Tipo o PSDB, que era centro-esquerda, né? Sempre foi criado pela esquerda, mas se denominava centro-esquerda. Então esse é o tipo de adversário que eu quero ter. Por quê? Porque ele é um bosta na água e não tem voto. É tipo o Geraldo Chuchukmin, vice-presidente da República, que chamou Lula de ladrão, que voltará para o local do crime, para a cena do crime, para roubar mais, e depois se torna candidato a vice-presidente na chapa do ladrão. Então o ladrão que tem um adversário chamando ele de ladrão, dizendo que ele vai voltar para a cena do crime, você convida esse adversário para ser seu candidato a vice na sua chapa, então o cara que chamou você de ladrão está participando também, vai participar também do roubo que será perpetrado quando o ladrão que ele chamou de ladrão assumir a presidência. Porque, então, Geraldo Alckmin, eu sinto muito, né? Você se aliou a ladrão, você é o quê? Quem se alia a ladrão é o quê? Gente, meu Deus, né? Então é isso, só para a gente trazer aqui essa escalada, ainda está cedo, a gente vai ver o que vai acontecer hoje, né? Nessa confusão toda entre a justiça brasileira, né, a Suprema Corte, e os desdobramentos. O que aconteceu para Hugo Mota ter mandado fechar o Congresso? Davi Alcolumbre está sendo e seus correligionários lá no estado dele estão sendo investigados com busca e apreensão da Polícia Federal. Tem alguma coisa acontecendo nos bastidores, nos subterrâneos, nos bunkers de Brasília. Algo está acontecendo. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer nas próximas horas. Se Alexandre de Moraes vai determinar realmente a prisão do Bolsonaro de uma vez, ou vai dizer que se ele pode, por exemplo, sair à rua, se tiver um repórter, não pode filmá-lo. Ou você coloca a culpa no câmera que fotografou ou filmou o Bolsonaro e colocou na rede social, você manda prender o câmera e processa a televisão ou o jornal ou a revista, né? Porque tá bizarro do jeito que o Alexandre de Moraes, pseudo-juiz, fez esse despacho aí. Valeu, pessoal. Vamos lá, vamos em frente aí, vamos acompanhando. Se puder, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, please. Me dá uma força aí. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.